Depois de um primeiro episódio que começou com um ritmo bem morno, Duna Profecia retorna agora com um passo bem mais interessante. No episódio nomeado Duas Lobas, nós temos desenvolvimentos bem interessantes no núcleo das Bene Gesserit, que vão mais a fundo agora na morte da Caixa, enquanto em Salusa Secundus as coisas começam a ficar mais esquisitas e uma grande traição nos é revelada. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora, aqui é Sora, e hoje, a pedidos de vocês, vamos continuar com os comentários sobre a série Duna a Profecia. Para mais Duna e outros universos da ficção científica, já deixa aí sua inscrição e bora se preparar porque hoje o episódio vai ser de pura agonia. Antes de mais nada, falando em agonia, quero agonia maior do que perder aquela promoção incrível, do que comprar uma coisa e ela ficar com desconto no dia seguinte? E com a Black Friday acontecendo, nada melhor do que se guiar pelos diferentes caminhos e possibilidades com a ajuda do poder da Promobit. A Promobit é uma comunidade de ofertas onde diariamente são compartilhadas mais de 700 ofertas. São smartphones, TVs, eletrodomésticos e muito mais, tudo compartilhado por pessoas reais como você. E esse ano, além da lista de desejos, onde você cadastra os seus itens favoritos e recebe um alerta assim que surge uma promoção, a Promobit também está com ofertas exclusivas para usuários cadastrados. Então não perde tempo não, baixe o app da Promobit, faça seu cadastro e seja guiado pelo melhor caminho de ofertas nessa Black Friday. O segundo episódio da série começa com uma nova figura chegando a Wallach 9, uma ex-Bene Gesserit e médica Suki que vem fazer a autópsia em Caixa. Quem viu o filme ou leu o livro e vê esse símbolo aí na testa dela, logo vai fazer associação com o Dr. Yueh, da Casa Atreides, que também era um médico Suki. A Escola Suki foi uma das instituições que surgiu depois da Guerra das Máquinas e através dela são treinados os melhores médicos do universo conhecido, mentes treinadas para analisar a fundo a fisiologia humana. E esse símbolo aí que eles têm na testa representa o seu condicionamento mental, algo que faz dos médicos Suki extremamente valiosos para o Império. Afinal, a ideia desse condicionamento é evitar que eles traiam os seus pacientes ou tirem vidas humanas. Ué, mas o Yueh não trai os Atreides lá em Duna? Sim, mas os Atreides confiavam tanto nele justamente porque ele era, digamos assim, um médico de lealdade certificada. Mas acontece que ele foi afetado por coisas terríveis que quebraram esse condicionamento. E agora, voltando aqui à profecia, a médica confirma uma coisa que já tinha ficado meio que subentendido aí no episódio anterior. O que fez a caixa pegar fogo não foi nenhum combustível, e sim algo que causou um grande desequilíbrio no seu corpo, de dentro para fora, tal qual algum tipo de veneno. E quando a Valia fica sabendo que o Pruitt Richez também tinha sido queimado igual a caixa, ela logo parte para Salusa Secundus para tentar entender que diabos estava acontecendo. Com base na profecia lá da Raquela, ela acreditava que lá ela descobriria a tal da verdade incendiária. Enquanto isso, na sede do Império, a coisa vai ficando feia. O Duque Richez fica extremamente revoltado com a morte do seu filho, o que coloca em risco a sua parceria com o Imperador. Entra em jogo aí uma tropa bem poderosa, que poderia assegurar a soberania do Imperador em Arrakis. Além disso, mais tarde, em uma conversa entre a Lady Shannon e o Constantine, a filha do Duque revela duas coisas. Primeiro, que o Duque não se importava verdadeiramente com esse filho, ou seja, a coisa ali era mais a estratégia mesmo do que os laços familiares. E segundo, ele não tinha interesse no Palácio Imperial. O interesse dele era o deserto, porque o verdadeiro poder estava em Arrakis. Como já dizia Paul Atreides, quem controla a especiaria controla o universo. Já o Desmond, ele não faz questão de esconder, ele logo revela pro Raviko que foi ele quem matou o garoto. E diante disso, a reação inicial do Imperador é mandar prender Desmond. Mas a esposa dele, percebendo o quanto aquele soldado ali poderia ser útil, convence ele a firmar um tipo de aliança com aquele prisioneiro. Afinal, com Desmond ao seu lado, ele poderia começar a literalmente queimar as maçãs podres
do Império. Desmond é um personagem que ainda é um mistério gigantesco, mas esse episódio já dá algumas dicas sobre quem ele pode ser e quais podem ser as suas intenções. Quando é interrogado pela Valia, ele diz que é de Baloth, um planeta que os mais ligados na lore de Duna sabem que tinha uma colônia, mas depois se tornou uma fazenda de órgãos dos Tleilaxu. Nome difícil pra caramba. Os Tleilaxu são os precursores daqueles que depois iriam se tornar os Tleilaxu. Eles começaram como um grupo puramente religioso, mas depois começaram a ocultar um pouco esse lado, se mostrando mais como mercadores e traficantes de escravos. Os cientistas dos Tleilaxu eram considerados grandes geneticistas, capazes de criar clones. E durante a Guerra das Máquinas, eles mantinham escravizados justamente para usar como reservatório de órgãos. Algo que depois foi descoberto, obviamente foi considerado uma coisa terrível e fez com que os Tleilaxu passassem a ter que viver escondidos, porque, as suas práticas eram coisas hediondas. Só que tudo isso aí é história antes do Império Corrino. Depois, com o Império já estabelecido, eles voltam a se revelar pouco a pouco e eventualmente se tornam os Tleilaxu. E lembra que nós estávamos especulando que o Desmond poderia ser um Ghola, que é uma criação dos Tleilaxu, um tipo de clone morto-vivo? Porque sim, ele é aparentemente um homem que morreu, que voltou à vida e tem um tipo de fé numa coisa que está oculta aos olhos de todos. Nessa interrogação, ele ainda fala que Shai-Hulud levou os olhos dele e concedeu o dom de ver as coisas como a Reverenda Madre. E os Gholas são conhecidos justamente por terem olhos diferentes e por uma outra característica que eu já vou comentar mais pra frente. Mas antes, por causa de um erro na legenda brasileira da série, eu acabei criando uma outra teoria aqui na minha cabeça. Na legenda brasileira, o planeta dele é traduzido como Belos, que também existe em Duna. Esse planeta, durante a guerra contra as máquinas, foi dominado por Omnius. O que me fez pensar na possibilidade de ele ter alguma ligação com a tentativa de reascensão das máquinas. Mas vamos então explicar melhor isso aí. Omnius é como é chamado um coletivo de inteligências artificiais que antes da guerra comandava o Império Sincronizado, planetas que eram totalmente controlados pelas máquinas pensantes. E a queda da supermente Omnius tem conexão direta com a ascensão da Casa Corrino, um evento que tem importância nesse período pós-Guerra das Máquinas, mas que ainda não foi mencionado, é a Batalha de Corrin. É no planeta Corrin, em uma batalha aérea, que o herói de guerra Vorian Atreides lança o ataque que teria exterminado de uma vez por todas a inteligência artificial. Mas o que a humanidade não sabia é que, nos seus momentos finais, Omnius, em um ato de desespero, transmitiu sinais de rádio para o espaço profundo, contendo toda a sua psique. Um sinal que provavelmente teria se dissipado antes de chegar em qualquer receptor, por isso não era uma preocupação, mas, todavia, entretanto, porém, ele chegou sim em um império robótico escondido que permaneceu sem fazer qualquer contato com os seres humanos durante 14 mil anos. Ou seja, vamos lá, a Batalha de Corrin teve alguns desfechos bem críticos. Além desse que eu comentei, depois dessa batalha, se estabeleceu de vez a treta entre Atreides e Harkonnen. Quando Eobard Harkonnen foi banido como um covarde, foi completamente proibida a criação de máquinas na imagem da mente humana e Faken Butter tomou as rédeas da humanidade, mudando seu nome posteriormente para Corrino. Lembra quando Prowett pergunta ao Desmond por que ele estava ali em Salusa Secundus? Já que não tinha nenhuma guerra acontecendo ali, ele diz que tem sim, só que é uma guerra oculta. Isso aí já daria uma dica de por que Salusa Secundus, né? Provavelmente porque os descendentes de Butler são o alvo desse império robótico que está se formando em algum lugar aí no cosmos. E por isso também ele poderia ser um cara que não teme tanto as máquinas quanto as outras pessoas do Império e ainda enfatiza para o Imperador que ele precisa entender que a ausência delas ainda não é totalmente aceita por todo mundo. E bom, falando do Desmond nesse episódio, nós não podemos deixar de comentar aquele final maravilhoso, quando a Valia usa nele a voz
e não tem efeito nenhum. Foi assim, incrível a expressão da Reverenda Madre naquela hora. E cara, se ele for uma máquina, ou pelo menos um humano de alguma forma modificado pelas máquinas, faz sentido a voz não funcionar nele. Porém, voltando naquela teoria do Ghola, que também é muito válida, o Hayt, o Ghola do Duncan lá do Messias de Duna, também não é afetado pela voz. Ou seja, pra mim, ainda está ficando essa dúvida se o Desmond é um Ghola ou se é um soldado não do Império, mas sim de algum Império robótico. E só concluindo aqui, repara o que ele está fazendo. Desmond não apenas cria uma instabilidade sobre o domínio do Imperador em Arrakis, mas também está tentando tirar as Bene Gesserit completamente de perto do Império. Ele mata a Verda Vidente do Imperador e depois impede a entrada da Valia. Elas acabam de perder um elo extremamente importante, enquanto o Imperador é colocado para nadar com os próprios braços nesse oceano cheio de tubarões. Acontece que a Valia é bem cuidadosa, né? Ainda tem uma Bene Gesserit lá no Palácio Imperial, a Teodósia, que foi junto com ela e foi encarregada de dar suporte à princesa Inês. Pois é, mas vamos agora ao ritual da agonia. Enquanto a Valia vai resolver as coisas lá em Salusa Secundus, ela encarrega a Tula de submeter uma das estudantes, a Layla, à agonia. Isso porque Layla era uma descendente de Rakela, a Bene Gesserit que teve as visões e poderia guiar elas por aquela situação. Porém, naturalmente, ela era também neta de Doroteia, e o fato da sua avó ter sido assassinada por Valia ainda era um segredo guardado a 7 chaves. E um outro segredo é o destino da sua mãe, que supostamente morreu no parto. Pelo menos é o que a Irmandade fala para ela. Ou seja, submetendo Layla à agonia, elas estariam colocando em risco todos esses segredos. Mas não só isso, elas estariam colocando em risco também a própria Layla, porque esse é um processo que exige anos de preparação. Mas afinal, você tá falando de agonia, e o que é agonia? Então, agonia é um ritual pelo qual as Bene Gesserit passam antes de se tornar reverendas madres. Para isso, elas precisam transmutar no seu corpo um narcótico de espectro perceptivo, o que permite acessar a chamada outra memória, a memória das suas ancestrais escondidas no seu código genético. Com muito da história escrita perdida ao longo do tempo, a outra memória se torna uma fonte de conhecimento extremamente valiosa. Os mais ligados em Duna certamente vão se lembrar que o ritual da agonia é aquele que a Lady Jessica passa para se tornar a reverenda madre dos Fremen. Mas tem um detalhe bem curioso aí. Em Duna, a substância que ela ingere é a água da vida, retirada diretamente dos vermes de areia. Já na série, o ritual é realizado usando o veneno de Hossak. Olha a atenção que essa série tem dado para os detalhes do livro. Lá no primeiro Duna, é contado que, inicialmente, a história era passada pelas Sayadinas no boca a boca. Depois, as reverendas madres aprimoraram esse processo de carregar o passado com a droga veneno em Hossak. E só depois, quando houve um desenvolvimento em Arrakis, que foi descoberta a água da vida. Essa muito mais eficiente, tanto que o ritual passa a se chamar Agonia da Especiaria. Ou seja, nessa época em que a série se passa, nós estamos vendo uma versão anterior desse ritual da agonia que a Jéssica passa lá em Duna. Mas então vamos lá, a Madre Tula submete Layla ao ritual e a resposta que elas recebem lá da ancestralidade é a seguinte: a chave para o acerto de contas é quem nasceu 2 vezes, uma em sangue, outra em especiaria, um fantasma cheio de cicatrizes. E por conta dessa fala, a gente logo começa a especular. Quem seria esse nascido 2 vezes? A minha primeira ideia foi o Desmond Hart, que morre na boca de um verme de areia, e aliás, ele é um cara cheio de cicatrizes e nasce na guerra. Mas tentando ir além aí na linha do tempo e nas referências, pode ser também que essa chave que ela está mencionando seja o Paul Atreides, que nasce filho do Duque e depois renasce ao passar pelo ritual da água da vida, ou o Imperador Deus Leto II. Mas a minha principal especulação é realmente o Desmond. Outra coisa crítica desse momento que foi incrível, essa ida da Layla até o Reino dos Mortos. Ela não encontra
ali a mãe dela, que segundo a Irmandade estaria morta. Então, cadê essa mulher, né? A própria Tula já tinha falado pra ela que não necessariamente a mãe dela apareceria durante o ritual. Mas eu acho que o fato de ela não estar presente ali indica pra gente alguma coisa, que tem algum segredo aí por trás do desaparecimento da mãe da Layla. Mas enfim, não estava lá a mãe, mas estava a Doroteia, a avó da Layla, que estava ali pronta para aquele momento, para poder finalmente se vingar de Valia. Pois é, as duas lobas do título do episódio não são Valia e Tula, e sim Doroteia e Raquela, que estavam lá ferozes, famintas. E agora, ao se arriscar nesse ritual, as Bene Gesserit não tinham mais em mãos uma simples adepta, mas sim uma possível abominação. E o que é a abominação em Duna? Vamos lá. Lembra lá no primeiro livro de Duna, ou no Duna parte 2, quando a Jéssica ingere a água da vida ainda grávida da Alia? Então, ao despertar muito cedo, a Alia se torna uma abominação, um indivíduo que geralmente depois de passar pelo ritual da agonia, não consegue mais controlar as ego-memórias que despertam. É como se fosse um tipo de possessão. Apesar de terem muito conhecimento, as abominações são geralmente instáveis psicologicamente e são consideradas perigosas. Geralmente, a ordem é executar uma abominação assim que ela é detectada. Mas será que Tula, tendo um sentimento maternal por Layla, vai permitir que ela seja executada? Outra revelação do episódio é que Kieran Atreides, o mestre espadachim da Casa Corrino, é um traidor. Em um clube noturno em Zimia, descobrimos que ele está trabalhando secretamente ao lado de Horus, o líder de uma rebelião contra o Landsraad. O que eles não sabem é que Makaela, uma integrante desse movimento, é uma Bene Gesserit. Ou seja, nem mesmo eles estavam livres das garras da Irmandade. Elas dão poder às casas maiores para manter a ordem e dão uma forcinha dentro das rebeliões para poder colocar em xeque esse poder. Existe todo um equilíbrio, né? Mas o que eu tenho achado mais interessante dessa parte é que ela mostra o quanto as novas gerações, pessoas que nasceram e viveram a vida toda dentro desse império engessado, não se sentem tão inclinadas a essa coisa de manter a ordem acima de tudo. O Kieran é de uma família poderosa, ele é um Atreides, e ainda assim ele acha injusta a existência do Landsraad. Antes disso, nós vimos também a Lady Shannon e o Constantine, pessoas ali internas do império agindo de acordo com os seus interesses. Para isso, eles sacodem ali o mundo dos mais velhos. Até mesmo na Irmandade isso vem acontecendo. A Layla, quando descobre que era uma descendente da Raquela, compra aquele papo de que ela precisava fazer o ritual, porque a Irmandade dependia dela. Mas aí a irmã Jane fala para ela: é a Irmandade acima de tudo, não as irmãs. Será que ela era mesmo vista como uma parte integral, como uma família dentro daquela organização? Ou será que ela era só uma peça do tabuleiro nesse xadrez imperial, que poderia ser sacrificada por pura e simples estratégia? Aliás, antes de terminar esse vídeo, eu queria falar sobre uma coisa que várias pessoas comentaram no vídeo anterior, que as pessoas estão achando estranho como essa história se passa 10 mil anos antes de Duna e parece que nada mudou nesse tempo. Então, uma das ideias trabalhadas nesse futuro de Duna é falar sobre como a humanidade entra em períodos de estagnação. Estagnação tecnológica, cultural. Primeiro, os seres humanos deixaram de desenvolver as suas mentes, porque estavam deixando tudo nas mãos das máquinas pensantes. Então veio a guerra, a proibição e grupos como os Mentats, as Bene Gesserit, os médicos Suk foram para o outro oposto, explorando a capacidade da mente humana de forma nunca vista antes. Porém, agora os seres humanos haviam se tornado dependentes de outra grande máquina. Essa não uma inteligência artificial, mas sim um império que mantém a sua soberania através de uma estagnação cultural. Não à toa que lá em Duna, 10 mil anos depois, ainda é a Casa Corrino que tá lá, no topo do império. Ninguém tinha tirado os Corrino até aquele momento. Mas apesar de, às vezes, serem demoradas, uma hora as mudanças chegam. E esse foi o nosso vídeo sobre Duna.
Profecia para mais Duna e outros universos da ficção científica continuem aqui no Central Pandora. E antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Mestre J, Joel Melo, Alisson e Nostromo, o pessoal da Ponte de Comando Daniel Câmara, Mr. Vitim, Guilherme Moraes e Ezequiel Moura, e os oficiais de ciências Everton Carpes, Paulo Nunes, Luiz Alberto e Luiz Carlos Matos. Pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.